Olá pessoal, eu sou o Edgar Silva e seja bem-vindo a mais uma temporada do O Que da Questão. E esse episódio é bem especial, a gente está aqui com Chris Prince e Amanda Pinto. Tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio, então vamos lá. Então vamos lá, Cris. Cara, tô muito feliz de você estar aqui. Amanda, Muito obrigado. também, então em nova temporada, né? E Cris, a gente vai começar aqui com uma pergunta bem interessante para você. Você falar de onde você é, né? Tipo, falar um pouco da sua cidade, né? Tipo assim, como que é o seu, né, seu cenário de vida, família, como que... Fala um pouco aí de você para começar esse episódio. Bom, beleza. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? De poder estar participando desse episódio. Bom, meu nome é Christian Prince, eu sou natural de Oriximiná. Peraí. Bom, É, repete. devagar. Peraí. É. Oriximiná. Oriximiná. Isso, É aquela Oriximiná. cidade que os nossos colegas gringos chamam Oriximiná. Essa mesmo. Isso aí, legal. Ela é uma cidade onde ela fica situada no oeste do Pará, onde a gente é bem distante da capital, então a capital é do outro lado, a gente fica bem mais para a região do Amazonas, bem para essa parte. Uhum. Lá é uma cidade pequena, em questão de cidade mesmo, mas em questão de território ela é bem gigante, tem outras reservas, outras coisas assim, mas em questão de estrutura ela é menor, ela é bem... Pode ser considerada uma cidade de interior até, de certo modo. Mas eu sou natural de lá. Lá a gente... A fonte de renda, a maior fonte de renda da cidade, além do turismo, tem a questão do royalty da bauxita, que tem Vem lá de Porto Trombetas, não é? Isso, de Porto Trombetas. Uhum. Mas a maioria das pessoas que vivem e moram lá trabalham com pesca, com artesanato, voltada para esse nicho. Eu posso falar muito dos meus pais, que meus pais são pescadores, meu pai com a minha mãe. Uhum. Então, foi a fonte de renda que a gente tem por lá pela cidade. Tem a maior parte é desse nicho, Uhum. voltado para isso. Interessante. E, bom, e aí você hoje trabalha com tecnologia, né? E assim, o que Sim. te motivou? Como é que você começou assim a sua jornada? Cara, na parte de tecnologia, eu acredito muito que foi Deus e destino, basicamente, porque a minha vontade era seguir para uma área diferente, tipo, era psicologia, eu gosto bastante dessa área, mas desde pequeno eu fui... Os caminhos foram trilhando para essa parte da tecnologia. Eu comecei a consertar celular muito cedo, tipo, eu ganhava uma grana ajustando o celular, fazendo manutenção, essas coisas. Então, com isso, me deu interesse para conseguir fazer um curso de informática. Aí eu fui atrás disso, aí eu fiz escola técnica, porque teve um ano sabático, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei tipo, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu não... Você terminou agora o novo nono ano, né? Para quem é mais na nossa idade, né, Amanda? A antiga oitava série, né? Eu fiquei muito sem uma projeção do que eu ia Tem fazer. uma perspectiva. Uhum. Aí como eu vi que tinha a escola técnica, que tinha fundado na cidade recentemente, aí eu fui fazer o técnico de informática. Que é o segundo grau técnico, né? Sim. Então, é interessante, né? Porque eu acredito... Tu fizeste também escola Sim. técnica, né, Amanda? A gente, na nossa época, tinha até o mini vestibulinho, que era tão concorrido quanto um vestibular, né? Para fazer escola técnica, né? E eu acho que é interessante porque em cidades pequenas, eu acho que é uma boa entrada, né, na parte de tecnologia, a pessoa começar a fazer o segundo grau, né, que ali dá aquela preparada para um vestibular e hoje em dia, né, até muito mais tranquila a questão de educação Sim. e já direciona um pouco para a tecnologia. Então, foi legal você ter feito, então, o segundo grau técnico na escola técnica. Foi uma coisa que me ajudou bastante a ter uma visão um pouco melhor do que eu queria de tecnologia. Aí nisso surgiu uma oportunidade, ao mesmo tempo foi ofertado um curso de sistema de informação na universidade lá da minha cidade. E eu passei, né, me inscrevi e ficava fazendo o curso pela manhã na universidade e o técnico de noite. Olha que legal. Então eu fazia, tipo, os dois. Passei um ano fazendo os dois ao mesmo tempo. Que legal. Aí a questão Aí a minha entrada para o mercado de trabalho se deu a uma empresa chamada Scalena, que ela fez foi um investimento que ela fez junto com o parceiro da universidade,
que me deu a oportunidade de enxergar o mercado da tecnologia. Antes eu ficava muito voltado para projetos e outras coisas nesse sentido, mas mercado de trabalho e como desenvolvedor nessa área me deu a partir desse nicho, Uhum. dessa oportunidade que eu tive, junto com outros amigos também. Legal. Isso é interessante, né, mano? Quando você começou na faculdade? Ah, não, você fez escola técnica, né? Mas quantos colegas seus, né, começou a faculdade e não fazia ideia do que seria o curso, né? Como é que foi Nossa, isso aí? a gente sempre brinca, né, que são contextos muito diferentes, assim. Sim, Hoje os jovens, eles possuem uma amplas opções, né, de buscar caminhos aí na área de tecnologia. Principalmente na minha época, quando eu optei em buscar por tecnologia, é porque eu já gostava bastante, tipo, eu já achava muito interessante a área, mas só que a gente não tinha tanta oferta, né? Uhum. Mas eu queria trabalhar com algo diferente, assim, eu não queria, é aquilo que você falou, tipo assim, seus pais tinham uma, Realidade, né? uma sim, realidade diferente e no meu caso também era, mas eu queria buscar algo diferente para minha carreira, assim, eu queria buscar meus sonhos, correr atrás de ideais diferentes. Então, assim, eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar também muito cedo e eu fui correndo atrás também disso muito cedo. E o curso técnico, ele te possibilita isso, sim, né? sim, me Porque ajudou bastante. você estuda e ao mesmo tempo você vai aprendendo ali na mão na massa muitas matérias, muitos temas legais que você consegue ver um horizonte ali bem diferente. E para mim também foi isso, isso deu uma base muito legal, porque eu consegui fazer estágios em empresas bem legais. Hoje é bem diferente, assim, na minha época a gente não tinha um estágio remunerado, mas assim, você conseguia. Pagava para trabalhar praticamente, né? Mas você conseguia colocar a mão na massa e entender como que o mercado funcionava, Uhum. né? Em empresas bem legais, grandes, né? Uhum. E eu acho que foi a base para tudo, no meu É, caso. Sim, e hoje é bem mais fácil, né? E Cris, eu sei algumas histórias aí, né, que é legal compartilhar. Eu não sei se quando você começou o estágio, parece que você já conseguiu ali um dinheirinho para até acho que comprar uma casa, uma coisa dessa. Como é que foi essa parte aí? foi. Assim, quando eu comecei o estágio, eu já tinha estagiado pela universidade, ela me deu a oportunidade de fazer, como a Amanda falou, conhecer umas outras áreas, um outro leque de possibilidades. Então, eu fiz estágio numa companhia de energia, eu trabalhei. Então, eu já tinha pegado as manhas de algumas coisas. Lógico, bem básico, tipo, não era algo muito grande ainda. Tipo, eu Uhum, queria algo maior, algo que me instigasse mais na área que eu atuo hoje em dia. uhum, Mas, assim, eu consegui, com a ajuda do projeto, né, que eu estava na empresa que eu estava estagiando, da Scalena. Eu consegui uma boa grana para conseguir montar a minha casa. Hoje em dia eu tenho minha família, eu tenho 2 filhos, então eu consegui boa parte do investimento inicial para ter a minha casa lá na cidade. Até porque lá na cidade ainda tem casas com preço bom até, uhum, pode dizer assim, tipo, uhum. não Que é uma não realidade do interior, né? De uma não cidade pequena. não chega, lógico, tem casas que valem, sei lá, 300, 200, mas a minha foi muito barata Uhum, pelo bairro onde eu moro, as coisas, tipo, muito mais tranquilo. Então foi um dinheiro que eu consegui juntar, eu e minha esposa, e a gente conseguiu comprar uma casa, tipo, e hoje em dia a gente mora nela. legal, não, bem E bacana. um ponto que eu acho que eu gostaria até de entender com você, assim, o fator de motivação para você ir criando, assim, eu falo que são tijolinhos, né, que a gente vai Uhum, montando, sim. assim, né? Porque você foi crescendo aos pouquinhos e você foi montando essa jornada aí de conhecimento, de maturidade É. e, e você tinha quantos anos quando você começou, assim, a estagiar, começou a criar o seu castelinho, assim, construir Ah, a sua Isso é o jornada? Minecraft. Não é Isso, ter isso. castelinho, eles são do Minecraft. É. bom, come... eu comecei com 19 anos, Olha Uhum, que que eu legal. comecei a... Eu sempre fui muito fã dessa parte de investimento, tecnologia, tudo que
eu vi essa oportunidade, falei, não, isso aqui eu acho que vai dar dinheiro, vai render alguma coisa, vai me tirar da inércia, vai fazer eu sair daqui de uma forma que eu vou conseguir projetar um futuro legal. Aí, nesse momento, com 19 anos, foi o momento onde eu fazia o técnico e a universidade ao mesmo tempo. Então, eu vi que já era uma coisa que era legal, tinha oportunidade e que eu queria fazer. Só que eu não sabia em que área fazer, porque Isso. tecnologia tem muitas áreas. Uhum. Aí, eu fui escolhendo uma que eu mais tinha familiaridade, eu tinha facilidade, eu tinha vontade nessa parte, que é a questão de desenvolvimento web. Então, eu fui com tudo De para essa programação, no caso, né? programação. Uhum. Fui com tudo para essa área. Mas Mas existem outras áreas também, né? Tipo, tem porque as pessoas às vezes acham que tudo tecnologia é só programação. programar. A Amanda, por exemplo, tem ali uma comunidade gigante lá do DevOps Bootcamp, que é bem focada na parte de infraestrutura, DevOps. Agora tem um evento que é o CyberFest, que é o pessoal de Sim. Cybersecurity. Sim. Então ficou bem amplo, né? Acho Sim, que... sim. Inclusive, teve muitas áreas que eu só descobri depois de ingressar realmente no mercado de trabalho. Uhum, Eu já tinha conhecimento de algumas outras, mas, tipo, não dessa amplitude toda. uhum, Então, eu descobri coisas áreas que eu não enxergava. De DevOps, por exemplo, eu tive conhecimento já depois do mercado de trabalho, o que uhum. faz um DevOps, como que funciona, toda essa questão, que também é uma parada que é pouco vista, tipo, pelo menos na região onde eu fico, a gente não tem toda essa amplitude que a gente vê hoje. Uhum. Por isso que eu falo que uma coisa que eu converso muito lá no escritório que a gente tem lá em Oriximiná, com a galera, que é sobre oportunidade. A gente está tendo uma oportunidade muito boa, uma amplitude muito legal do mercado de trabalho, de como que funciona, com as pessoas que a gente trabalha hoje em dia, de a gente ter uma conexão maior, ter um desenvolvimento pessoal maior, porque a gente consegue chegar num ponto onde a gente consegue fazer conexões com outras pessoas, ter conhecimento de novas áreas, aprender um pouco de UX, aprender um pouco de DevOps, aprender um pouco sobre infraestrutura, não focar só naquela área que a gente realmente domina. Como que é o inglês lá? Como você vê a questão do inglês na carreira? Ah, inglês é essencial, apesar de eu não ser tão bom hoje em dia no inglês, mas a empresa ela oferece Um, um um curso, tal. curso Legal. de inglês. E Cris, eu sei que... E aí, então, vocês têm um escritório lá em Oriximiná, Sim. né? Mas eu sei que... Aí você veio trabalhar na Connect, né? Que é onde você trabalha hoje. E eu sei que você... Me conta um pouco, parece que você nunca tinha saído da cidade. Aí com quantos anos você fez a primeira viagem para Primeira São viagem. Paulo? E assim, me conta um pouco como que é a jornada de sair de Oriximiná É difícil. para chegar até São Paulo. É difícil. Como foi essa experiência tua, assim, tipo... como que é o trajeto? Qual que é a experiência assim que você tem de sair de lá para ir para São Paulo? Eu acho que a primeira viagem eu fiz com 23 anos. Uhum, Eu nunca tinha saído da minha cidade, tipo, lá no Pará, na parte é muito rio, então a gente faz toda a nossa locomoção via rio e algumas estradinhas que tem por lá, mas não... Aquela não maravilha das estradas, né, da assim, região. hoje em Não dia, são eu tão não posso boas. falar tanto porque eu nunca peguei estrada. Aham. Tanto, ó, eu nunca andei na estrada da cidade, então Só fluvial. só fluvial. Aham. Mas era coisa simples, tipo, ir do outro lado do rio, ou visitar o Uhum, meu irmão que mora no interior, que é uma comunidade que tem essas coisas assim que eu fazia. uhum. Mas viajar mesmo para sair de outra cidade foi a primeira vez. Como é que funciona? A gente tem duas opções para sair, né? Para ir para o aeroporto, porque na cidade não tem um aeroporto, mas é Não para. chega o voo, mas... Não chega a ter voo comercial mesmo, assim. Uhum. Então, a gente tem que se deslocar para uma cidade vizinha, que é Santarém, que é onde ela já tem uma estrutura melhor. Que é Já tem... a maior cidade ali perto da região, que é onde fica o Terra do Chão, que é super bonito, inclusive. isso. Recomendo as pessoas visitarem o dia, que é bem, bem legal. Eu já fui lá, é muito bonito mesmo. Aí como é que você chega de Oriximiná até Santarém? E tem Duas opções, duas você falou, né? opções. Ou a gente vai de barco, sai 9 da noite, 9:30 da noite, e chega umas 7 horas da manhã, lá em Santarém. Isso dá quantas horas? 10 horas? Umas 10 horas por aí. 10 horas de barco. Aqueles barcos que vai na redinha Isso, e tem que tudo levar mais tal. rede. Tem que levar a rede. Ou pagar camarote, só que aí é mais caro. Mas, Dá de pessoa sentado, tipo mas também não Titanic, tá recomendo. vendo? Titanic ali, você tem seu camarote, né? E Qual que é a outra A opção? segunda opção é de lancha,
que é mais rápido. Rápido quanto? Umas 4 horas, 3 horas e 4 horas. meia. Depende muito do período. Se o rio tá cheio, parece que é Se mais... tiver cheio é mais rápido, se tiver seco demora um pouco Demora mais. E aí de Santarém, o avião, aí você pega o avião em Santarém, Eu pego... aí como é que para chegar até São Paulo? Aí eu pego o avião em Santarém, de Santarém eu faço escala em Brasília, aí de Brasília eu vou para São Paulo. Parece que uma vez vocês fizeram Santarém, Manaus, Brasília, Brasília, Olha, São Paulo. A primeira vez foi desse jeito. Foi com uma outra companhia aérea, Aham. aí a gente fez desse jeito, nesse trajeto. E aí o total da viagem dá o quê? O total, assim, dá, sei lá, 24, Quase 24 horas. 24 horas. É tipo você ir quase para Austrália. Só que foi muito, pelo menos pra mim, foi muito assustador, porque eu nunca tinha saído da cidade, eu nunca tinha viajado, eu nunca tinha pegado avião. Toda aquela pressão no ouvido pra mim foi assustador, que eu não sabia o que estava acontecendo. Quando o avião dá aquela subida, dá aquela pressão no ouvido, Aham. eu não fazia ideia que aquilo ia acontecer. Então foi muita novidade pra mim. Tanto é que aquele pouso em Manaus, depois decola de novo para Brasília, depois pousa, depois decola de novo para São Paulo, foi uma agonia no começo, porque eu não estava preparado para todo esse fluxo e essas horas de voo. Eu queria viajar, mas eu não sabia também que eu ia viajar tantas vezes da primeira vez. Era pra você ter já o teste, né? Mas foi uma experiência muito boa. E agora você tá em BH, né? E aqui em BH, né, mano, a gente tem um negócio interessante porque depois de todo esse trajeto, o cara ainda vem de Confins, né? Sim. Um aeroporto que fica no mínimo 1 hora de qualquer lugar de Basicamente usei 3 meios de transporte: lancha, avião e carro para carro pra chegar, pra já chegar tá aqui. uma boa experiência, né, Já. Cris? E, Cris, o que você faz na Connect? Como é teu dia a dia e tudo? Tá, bom, eu trabalho no QAP, que é uma plataforma de APIs. É, a pessoa que existe mais pessoas que trabalham nesse produto comigo, algumas situadas aqui em Belo Horizonte, eu lá em Oriximiná, pessoas em São Paulo. Então é um time bem diversificado. Então eu trabalho mais na parte de desenvolvimento web, como programador. Não sei se pode falar que é React já. É o React, É, Você tá comendo as piadas de Node, né? Tudo eu tô bem. com medo. Não, mas Node é bem... Não, mas Aham. é a linguagem que eu trabalho, que é o framework, né, que eu trabalho, que é React, junto com TypeScript, Node. Uhum. Mas eu trabalho nessa parte da criação do control plane, do módulo do QAP chamado control plane. Legal. É toda a interface web Legal. da aplicação. E, cara, eu sei que vocês trabalham, eu sei que, bom, o QAP, é onde, bom, a gente trabalha na Connect, né, mano? Então, assim, eu sei que o QAP, ele tem já houveram reuniões, apresentações, tipo, com clientes Brasil inteiro, já Sim. teve Colômbia, já teve Estados Unidos, Dubai, e aí vocês participando de uma cidade Já. super pequenininha, tipo, como é que vocês veem, até como que as pessoas ao redor de vocês veem, tipo assim, uma cidade tão remota, né, tão pequenininha, tendo um impacto assim, sei lá, conversando com uma empresa gigante assim de Dubai. Como é que você vê isso? Você um dia imaginou isso? Tipo, como que é Não. isso para vocês? Cara, e imaginar isso é uma parada. É uma pergunta muito difícil, porque nunca passou pela minha cabeça participar de reuniões desse tipo. De poder interagir, conhecer pessoas que estão de um lado tão distante da minha cidade, conversar com alguém de Dubai, por exemplo. Participar de reuniões desse nicho nunca passou pela minha cabeça. E quando eu participo, eu acho uma parada muito diferente, porque eu tô lá na Amazônia, eu tô lá na minha cidade, eu trabalho naquele lugar, tô conversando com um cara que tá em Dubai, que tá mostrando totalmente uma realidade diferente. E as pessoas que trabalham comigo, é muito legal ver também como eles se empolgam pelo que a gente está fazendo. Assim, lá no escritório a gente tem uma harmonia muito boa nessa questão de parceria. Então, quando a gente está subindo, a gente sobe tudo junto. A gente tem uma harmonia muito boa. E é muito bom quando alguém está nesse período que eu tive uma reunião recentemente com o pessoal de Dubai. A galera toda me apoiou, foi cedo, tipo, todo mundo empolgado. Falou, cara, vai falar com alguém de Dubai, não sei o que, não sei o que. Tipo uma torcida. É muito parecido com torcida, muito igual com torcida. E uma pergunta que eu queria te fazer assim,
É motivador e você entende que, tipo assim, você faz parte do sucesso que esse cliente vai ter, por exemplo. O seu papel é importante nessa jornada desse cliente. Porque quando a gente está com uma reunião com um cliente, que seja Sim. Dubai, seja na Espanha, na Alemanha, ou aqui em Belo Horizonte, por exemplo, numa drogaria Araújo, que você vai conhecer, que a gente vai te levar lá para Eu você já vi a tomar cada esquina. E falando em Araújo, aproveita e assistam o episódio do nosso amigo Daniel. Um abraço pro Daniel. que... Vou mandar um abraço também pra Adriana, pro Júlio. Isso. E, nossa, mãe, me deu branco agora. Hã? E o Det. Um abraço pra eles, de novo. Mas assim, porque é muito importante, assim, quando a gente fala de pessoas, né? E eu falo isso muito na comunidade, que quando a gente entende que a gente faz parte desse processo, né? Que a gente é um elo estratégico, que a gente não é só aquela pessoa que entrega um produto, mas que Sim. esse produto ele faz parte de uma entrega de qualidade e que você fez parte daquilo ali. Isso é a parte mais importante, porque sem você não estaria tão legal. O cliente ele não estaria tão satisfeito, ele não estaria com a Connect, ele não estaria indicando talvez outros clientes, porque você está ali fazendo parte, né? Então, é muito importante saber que o Cris, ele tem um pedacinho naquela entrega, né? O time da Connect está todo ali interligado junto, né? Hoje em dia, eu tenho uma... Posso dizer que hoje em dia eu tenho uma sabedoria maior do que eu faço parte. Mas no começo, era muito difícil, tipo, entender a dimensão no que eu estava envolvido. Porque para mim, eu estava, tipo, fazendo aquilo ali, vai ficar pronto, alguém vai, tipo... Aí alguém ia vender, alguém ia reunir, alguma coisa e pronto, acabou. Tipo, eu não tinha aquela dimensão toda que eu tenho hoje no que eu tô fazendo, no que tá impactando, em quem tá atingindo, no que isso tá agregando pro pessoal. Eu não tinha essa noção, porque é uma realidade totalmente diferente. A gente não... Posso falar muito lá da galera que eu trabalho. Era difícil a gente ter essa dimensão do que a gente está causando, do que realmente a gente está atingindo. Hoje em dia, eu tenho uma ciência muito maior do que eu faço, mas é muito disso que tu comentaste, Amanda. É, tem uma entrega minha ali, eu participei de um negócio que, porra, Faz vai, total faz diferença, total né? diferença. Hoje em dia, eu consigo ter essa percepção, mas antigamente era muito limitado. Imagino, como foi na tua cabeça? Num dia, você estava lá, pegando a lancha. No dia seguinte, você estava no meio da Faria Lima, que é o nosso escritório lá da Connect. Perto do escritório do Google, perto do BTG, perto da XP, perto da AWS. É outra realidade. O que você sentiu? Eu lembro vocês tirando fotos, vocês, tipo... A gente estava muito empolgado quando a gente foi, porque era tudo novidade, tudo era novo. A gente estava indo para, acho que é a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, e a gente estava basicamente no interior do interior. Uhum. Lá na... Eu gosto muito da minha cidade, mas o impacto foi muito forte. Uhum. Saí de Oriximiná pela primeira vez e para uma cidade onde o fluxo de pessoas o tempo todo, empresas ao redor de tudo quanto é canto, empresas gigantes. Então, eu tive que pegar a oportunidade de aprender o máximo com o que eu tinha por lá, porque eu tinha que aproveitar, porque é uma oportunidade que eu estava tendo, eu não podia deixar passar. Então, eu fiz de tudo para conseguir tirar maior proveito de tudo, 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 desde questão de estratégia de negócio, a fazer network com outras pessoas de outras áreas, conhecer um pouco melhor do que eu estava fazendo, porque isso foi um grande impacto no começo. Foi o que mais me impactou, que eu fez sentido no que eu estava fazendo, aonde eu estava trabalhando, com que pessoas eu estava trabalhando. Porque como foi a primeira vez que a gente viu todo mundo, se reuniu todo mundo. Porque antigamente todo mundo era remoto, agora a gente voltou pro presencial, mas ainda tinha esse modelo na época, Sim. né? Então foi onde eu pude entender que, porra, eu faço parte dessa galera aqui, trabalho nisso aqui, eu tô impactando essas pessoas aqui nessa área aqui. Uhum. Isso é como se fosse uma virada de chave. Legal. E é interessante, né, mano? Porque você tem lá... Quantas pessoas tem na comunidade DevOps São Bootcamp? mais de 100 mil. 100 mil pessoas? É.
E aí eu imagino, né, nessas 100 mil pessoas devem ter pessoas são de realidades assim. Sim. Cidades Uhum. pequenas, né, centros remotos, né? A gente teve, né, na outra empresa, né, que eu trabalhava, tinha um cara que era a maior cidade perto dele era Vitória da Conquista, interior da Bahia, né? Então assim, eu acho que é legal, né, Amanda? Até acho que esse episódio vai ser muito legal É. para motivar essas pessoas, porque assim, eu acredito muito na educação. Eu acho que só a educação pode mudar a vida das pessoas. Eu sou um exemplo disso. Foi a educação que me trouxe, me deu tudo que eu conquistei na minha vida. E assim, é muito legal, Cris, ver a tua história. E assim, né? E eu sei que tem lá na cidade, né? Assim, existem pessoas, né? O que vocês têm feito algum trabalho lá para motivar até os jovens, né? Que possam ingressar ali localmente? Que tem alguma ação que vocês têm feito para motivar, incentivar A pessoas a gente, virem para essa área? Tipo, vocês lá, o time lá de Oriximiná, sim, onde vocês ficam? a gente tem, às vezes, umas ações de propor palestra na universidade onde a gente frequentava, que tudo começou basicamente lá nessa área, na universidade que a gente frequenta. Então a gente já propôs palestras, já deu mini cursos voltado para isso. A gente quer poder trazer mais pessoas para essa área, até também para mostrar que não é só programação, né? Tem as outras áreas de Design, design, DevOps, DevOps, gestão de gestão de projeto, né? projetos. Tem gente lá de vocês agora que estão até nessa área assim, Sim, imagina, as pessoas estão lá fazendo, vamos dizer assim, ajudando na gestão do desenvolvimento dos produtos. Olha que coisa doida, é, né? Né, e eu falo muito isso até para quem está na comunidade, a gente usa muito esses modelos de inspiração, assim, porque DevOps é isso, né? Muitas vezes as pessoas, eu brinco muito e quem segue lá a comunidade sabe dessa frase que eu uso sempre, né? Que quando muitas vezes as pessoas falam assim, não, DevOps é ferramentas, eu tenho que dominar todas as ferramentas, ter lá um pipeline lá de ser expert, né? Expert em várias ferramentas para que eu seja o cara de DevOps. Não. Se eu consigo olhar para o lado e compartilhar o conhecimento com essa pessoa aqui, de alguma coisa que eu sei, eu já estou praticando DevOps. Então, Cultura, né? No fundo só é de você cultura. gerar conhecimento, de ajudar uma pessoa a ser um pouco melhor no dia a dia, você já faz DevOps muito mais. Você já é um expert, por quê? Porque você está fazendo a transformação na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho certeza que lá em Oriximiná, no escritório que vocês têm, olha o tanto de vidas que vocês estão transformando ali. Olha o tanto que esse cara aqui está transformando de vidas. Isso é DevOps. Então, você não precisa dominar Kubernetes, Docker, Linux, Ansible para você estar praticando DevOps. DevOps é quando você transforma a vida de uma pessoa para melhor. Então, quando você chega para uma pessoa, ensina lá React, ou ensina lá Python, qualquer Fala ferramenta. Node, senão ele fica triste, não fala Node. Isso. Você está transformando uma vida, você está compartilhando conhecimento. Isso é ser DevOps. Então, é muito fácil a gente gerar valor para a vida de alguém. Então, isso é fazer com que a gente saia daquele buraquinho que a gente está lá, às vezes na inércia, né? Porque muitas vezes a gente está parado ali, acostumado naquela vidinha, e a gente comece a conhecer outras coisas que fazem a vida da gente mudar para melhor. Então, o sim. que você está fazendo, você pode ter certeza que você vai colher muitas coisas legais, porque você não está ali parado, você está buscando conhecer muitas coisas diferentes, você está aprendendo, você está levando outras pessoas para o mesmo caminho que Inclusive, você está eu fazendo. já estava com uma ideia na cabeça de fazer algo mais voltado para esse sentido, de criar uma comunidade lá entre a gente, para ajudar não só pessoas da universidade, mas pessoas da escola técnica, pessoas de ensino médio que têm interesse Até na área de cidades, né? tecnologia. Ao redor, né? Imagina um tanto, né, de Sim, estudantes que estão sim. formando ali, que às vezes não estão só em Oriximiná, né, mas que estão ali pertinho. Quais são as cidades ali perto, Cris, que existem ali? Óbidos, Terra Santa, Faro, são cidades próximas. Isso não é Portugal, não? Você está falando? Diferente os nomes. Esse Portugal. Aham. Colônia. As colônias. Aham. Mas eu quero que as pessoas, tanto das regiões próximas quanto o pessoal da minha cidade,
não possam entender também, possam ter essa oportunidade de que a tecnologia dá de mudar de vida com isso. A gente consegue é, ter uma amplitude melhor, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa cidade, melhorar o local onde a gente vive com tecnologia e com a educação. É, a base que eu peguei na universidade foi muito boa, mas eu quero também tirar isso para fora. Combinar com a prática, né, também, que é Eu quero importante, né? que outras pessoas também tenham esse prazer de trabalhar com tecnologia, saber o que isso pode proporcionar. E, lógico, isso vai ajudar a gente a desenvolver a economia local, a economia regional da região do oeste do Pará. E isso vai alavancar muito. Assim, a gente tem Santarém como a cidade que tem mais infraestrutura lá perto da gente. Então, pô, a gente consegue deixar também o Oriximiná tanto melhor ou Você não precisa ser... igual. é, É, acho que pelo que você está... Tô entendendo assim, então hoje você não precisa sair da cidade. E acho que a sua qualidade... Como é que é a tua qualidade de vida lá? Assim, imagina, porque uma das coisas que eu tenho certeza que acontece, seu salário é um salário compatível com São sim, Paulo. sim, é. Mas você vive numa cidade pequena, então como é que tá a qualidade de vida lá? Assim, seria fácil, assim, porque uma das coisas que eu sei que acontece lá, as pessoas não gostam de sair muito de lá, elas gostam de ficar É, ali na é cidade e porque tudo mais. é um Uma lugar bom cidade de viver. tranquila, É né? um lugar bom de viver. As coisas são baratas, é questão de não tem trânsito, tipo, é tudo. Não tem Não tem morro, morro. né? Eu fiquei muito assustado aqui quando eu cheguei aqui, em Belo Horizonte, porque é muito morro, né? Aham, Lá na cidade, a maioria, tipo, é plano mesmo. aham. Então, é muito diferente. E lá é muito bom para viver, é uma cidade muito boa para viver. Só que a tecnologia não é tão forte. Uhum. Então, se juntar um lugar bom de viver com a tecnologia que a gente pode fazer, proporcionar para a região, dá de deixar um lugar perfeito. Muito bom. Eu não, eu tenho planos e sonhos de um É isso que eu dia. ia te perguntar. Que sonhos você tem? O que você É. almeja? Tipo, se você assim, cara, meu pai uma vez fez essa pergunta e eu fiquei. Eu lembro que foi meu aniversário de 25 anos. 35. Ai meu Deus, já faz bastante tempo. Mas tudo bem. Ele perguntou: o que você vai fazer nos próximos 2 e 5 anos? Então, se eu te perguntar assim, o que você tem de sonhos? Porque acho que para os jovens hoje em dia, né, tem uma realidade assim que às vezes é até um pouco ansiosa demais, né? Então, assim, querem que as coisas aconteçam de forma como se fosse um scroll da rede social e tudo mais, né? É assim, né, Miriam, que faz no WhatsApp, não, no Instagram, né? E no... Qual que é o outro que é de lado? Não sei. É de lado? O Story é de lado, né? Você vê que eu sou super, né, Não tem antenado em nada. rede social. Mas, assim, é muito... gera essa ansiedade, né? Então, assim, como você é um cara que, pô, super centrado, tudo mais, tal, que eu acho que é um exemplo para vários jovens, o que você almeja, assim, para a gente ter um benchmark? Os Tá. próximos 2 anos e 5 anos, como é que você vê o Chris Prince diante desse panorama? Tanto com 2 anos quanto daqui a 5 anos, o que eu mais quero lógico, tem toda a questão da minha família, que eu tenho, é meu motor de continuar fazendo A tudo que eu faço. motivação. É a minha motivação. Mas o meu objetivo é gerar impacto. Tanto impacto econômico quanto social, toda na minha região. Tipo, eu quero poder dizer que, olha, Oriximiná agora é referência nisso, nisso, nisso. Lógico, eu não quero. Eu quero melhorar a vida da minha família, mas eu preciso também melhorar a vida da minha. Que é o ecossistema, né? No ecossistema inteiro, na minha cidade e na região próximas. Eu quero poder impactar, tipo, deixar Oriximiná, deixar regiões próximas lá, tipo, bem compatíveis nessa área de tecnologia. Porque, não, assim, não tem tanto. Não, a tecnologia não é tão forte, né, nessas regiões. Tipo, não é como as capitais, por exemplo. Às vezes não é. A gente tem um escritório também lá em Cascavel, né? Que tá lá o Clóvis, abraço pro Clóvis e todo mundo fica lá. Você pega um estado desenvolvido, como é o estado do Paraná. Então, o interior do Paraná é super desenvolvido, né? Então. E lá na região a gente vê que existe essa carência, existe, né, uma É, falta de oportunidade, como você falou, né? então, eu quero
trazer oportunidades, gerar impacto, para que outras pessoas também consigam desfrutar de tudo isso. Porque na visão que eu tenho daqui a 5 anos, a realidade vai ser diferente. A gente Você enxerga lá tendo mais 20, 30 pessoas. não só no escritório, Orshi Valley. Já deu até o nome. não só no escritório, mas eu enxergo que daqui a 2, 5 anos, outras pessoas, outras empresas vão fazer a mesma iniciativa. Pode ser, não precisa ser necessariamente na região, em outros lugares também que são distantes, mas eu tenho ciência que vai motivar outras pessoas a tomar essa iniciativa. Se isso não for possível, eu vou fazer a iniciativa, eu vou dar um jeito de deixar aquela região também propícia para gerar oportunidade. Aí. Mas é isso que eu quero. Eu quero que tenha oportunidade e que todo mundo possa ter esse proveito via tecnologia. Legal. E eu acho que eu posso, né? Acho que eu posso dizer que eu tenho um lugar de fala, né? Assim, e eu acho que o que falta aí um recado para os empresários, empresas de tecnologia, darem oportunidade. Não é para o interior do Pará, é para o interior do Nordeste, é para o interior do Rio Grande do Sul, é para o interior de Minas. Né? A gente tem aqui um amigo que veio do interior de Minas, né? O querido Trindade lá, que veio de Itapecerica, né? E assim, então a tecnologia ela não tem barreiras, né? Então assim, só que as pessoas precisam de oportunidade. Acho que o brasileiro é um povo que eu acho que é muito criativo. Só que ele tem que ter oportunidade. Então, tem muita empresa, mais outro recado para as empresas que tem essa buchitagem de ESG, environment e tudo mais, tal, não sei o quê, carbono, não sei o quê, desculpa. Né? Eu acho que o importante das empresas é assim, por exemplo, imagina uma cidade pequena, o impacto, como você falou, na economia, com 20, 30 pessoas ganhando bons salários, que a tecnologia ela gera bons salários. Infelizmente, existe muito influência que vem de sonho, mas se você investir, tiver vontade, for uma pessoa consistente, você vai conseguir um bom trabalho, com isso um bom emprego. Então imagina como assim o ecossistema, né, a cadeia que você gera, porque daqui a pouco, né, você acaba tendo uma realidade que é uma realidade de uma capital, porque você de repente você vai ter que trabalhar, você vai ter que viajar, por exemplo, aqui você está em BH, você tem 2 filhos, às vezes você vai ter que, de repente, você não vai mais ter tanto tempo de cuidar da sua casa, então você vai acabar contratando alguém que vai te ajudar nisso, você vai contratar alguém para, de repente, levar seus filhos na escola, então, de repente, assim, puxa, eu quero impactar minha família, então eles vão estudar numa escola, sei lá, particular, e com isso você aumenta, né, a cadeia ali de negócios. Acaba que você emite uma nota fiscal do seu município, então você gera receita do seu município. Né? Eu penso assim, né, Edgar? É uma cadeia de oportunidades. Você vai criando oportunidades para as pessoas que têm que tenha motivação para te gerar valor, você gera parcerias que também vão te gerar valor. Então, assim, o fluxo ele não para. Né? Mas assim, você precisa dar o primeiro passo, como você deu quando começou esse projeto, né? E olha o que foi construído até aqui, né? Então assim, a gente não é fácil, né? Mas tem que dar o primeiro passo, mas tem que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, né? Tudo, nada é fácil. A gente sabe que no Brasil você ser empreendedor, você tentar fazer o certo não é fácil. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, e eu falo isso muito, né? Nas lives que a gente faz, nos projetos que a gente faz, né? Que sempre é difícil dar o primeiro passo e não se deve desistir, né? A gente... Que é fácil desistir, né? De tudo na vida. Primeira opção, às vezes. Você teve essa dúvida em algum momento, assim, de fraquejar, quase... desistir? Isso passou na tua cabeça em algum momento? Todo mundo tem, né? O que você fez para, tipo... Como eu falei, eu tenho minha motivação, eu tenho minha família como base. Então, eu sou super focado neles. Então, eu tenho minha motivação para sempre continuar. Desistir é fácil, mas não é a minha saída. Isso aí. Tipo, eu não pretendo e não quero e não vou desistir. Isso aí. Então, como eu falei, eu tenho meus planos, tenho minhas metas. Conheço muitas pessoas boas em tecnologias lá na minha cidade que precisam de uma oportunidade também. Assim como eu tive,
eu sei que essas pessoas também, se tiverem, vão conseguir alcançar coisas maiores, espero até que maiores que eu, maiores que qualquer outra coisa, que consigam atingir os objetivos que eles têm. É, mas seria não, vai ser um grande impacto quando mais empresas fizerem esse tipo de projeto. Porque a gente teve a sorte de ser na minha cidade Uhum. e de construir o que a gente construiu hoje lá. Mas possa ser que, né, atrai em outras regiões, regiões do Baixo Amazonas que a gente tem lá. Então, vai ser um impacto muito grande na região. E como eu falei, daqui a 5 anos, se não tiver, eu vou fazer. Isso aí. Eu vou Não, Deus fazer. abençoe que sim. Sim, É que eu falo assim, inclusive por isso que eu pego nessa tecla do ESG, né? Então, assim, uma pessoa, imagina você fazer um negócio desse. Eu conheço muito, né? Eu sou de Belém, então eu morei em Manaus, então eu conheço a região bastante. Então, então, imagina você fazer um projeto desse assim, Jacundá, Tefé, Manacapuru, como você falou ali, em Faro, Faro, em Óbidos, e aí Terra Santa. você pega o Nordeste, você tem ali regiões ali que, assim, você pegar ali em Recife, tem um FPE, tem um monte de universidades, Nossa, a educação, e a educação não tem distância hoje em dia, né? Porque você tem muitos cursos online, né? Eu tenho um sobrinho que agora mesmo ele vai entrar no mercado e ele vai começar por um curso online. E assim, claro, e é importante, né? Acho que essas tuas dicas, né, Cris, para dar um guidance para esses jovens, né? Mas assim, eu tenho certeza que a cenoura, né? Tipo assim, que o resultado, recompensa, acho que ela é É, interessante, né? nunca é fácil. Assim, para ser fácil tem que ter muita sorte o herdeiro. Porque começar na cidade onde eu comecei, onde o pessoal lá do escritório de Oriximiná começou, se for conversar com cada um deles, cada um tem uma história bem diferente. Todo mundo, a família do pessoal que eu posso citar lá, a maioria é de interior. E, cara, eu sei que vocês têm lá um colega de vocês, o Sim, Wagner, que ele veio de uma comunidade quilombola. Fala um pouquinho dele, porque ele é um cara super querido por todo mundo. Acho que ele é mais um exemplo de superação. A gente vai trazer ele no episódio, tenho certeza. Né? Fala um o, pouco aí. o Wagner ele participou do mesmo processo que eu participei para estágio. Ele chegou a passar para o estágio também, mas ele, por uns empecilhos lá, ele não pôde exercer. Mas Ou seja, ele não passou de prima. Então ele. mas ele não desistiu. Aham. Aí teve o outro processo. A empresa lá, a Scalene, ela fez um outro processo. Acho que foi 1 ano depois, por aí assim. Aí ele tentou de novo. Nesse processo, aí ele entrou. Então, ele não desistiu, ele continuou estudando, ele continuou focando, ele fez desafios. Eu lembro que, não sei se com precisão agora, eu não lembro de ele entregar o desafio por completo, mas ele entregou o que ele tinha, porque tinha um desafio para fazer, para ser aprovado no estágio, e ele entregou o que ele tinha. E por puro mérito e tudo o que ele fez, ele conseguiu também. Hoje em dia ele trabalha como QA, Parte de lá, testes, parte de automação de teste. teste, tudo. Sim, Uhum. lá com a gente. Então, ele não desistiu. Tem outras pessoas também que se inscreveram várias vezes. Tem uma pessoa que se inscreveu 3 vezes no processo. 3 vezes. No, E não. E e aí. não conseguiu. E hoje em dia ela já está lá com a gente. E aí fez o próximo e Fez conseguiu o entrar. próximo e está lá com a gente. Então, foi persistência. Tipo, quem realmente quis foi atrás e conseguiu abraçar a oportunidade. Porque, não, como eu falei, desistir é fácil. Exatamente. eu sou suspeita para falar desses meninos, porque eu conheci todos eles e eu sou apaixonada por eles. Tipo, é bem bacana, e, assim, eu acho que, de novo, acho que o projeto lá, ele transforma, né, a Sim. vida de pessoas, isso é um negócio muito legal. E assim, bom, acho que a gente está aí no quase o final, então vou pedir aí tuas últimas considerações, né, o que você tem aí de mensagem final, né, nesse episódio, então pode encerrar a tua parte aí. Bom, eu queria primeiro agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho em relação a ser um morador de uma cidade pequena, ter agarrado a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia, de conseguir gerar uma economia para
para minha cidade, para minha região. Então, o recado que eu posso deixar tanto para a região onde eu vivo, quanto para outras regiões que também são cidadezinhas pequenas, que são longe das suas capitais, que, como tu falaste, educação. Educação transforma. Hoje em dia, se eu tô, foi porque eu tive uma educação boa. Não Mas tô- que tu foste atrás, né? Não é, foi algo que, ai, toma aí, de graça. não me deram. Aham, sim. Não me deram. Eu tive uma ótima educação dos meus pais, educação que eu tive que ir atrás, eu tive que colher, eu tive que plantar para colher. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que não desistam, que busquem e acreditem, porque tipo, é possível. A gente dá para mudar a realidade. A gente mudando a nossa realidade, a gente consegue mudar a realidade do nosso amigo que está do lado. Esse amigo vai mudar a realidade de outra pessoa. E isso gera um processo de cadeia e a gente É consegue. um ciclo, né? É um Gera ciclo. isso. Legal, legal. Então, acreditar e buscar que vai dar certo. Legal. Amanda, suas últimas considerações para Ah, encerrar o as minhas- episódio? As minhas considerações é agradecer novamente de estar aqui. Cris é uma inspiração para mim, porque eu já trabalho mais ou menos em 2015 para 2016 eu fiz uma escolha que era largar a CLT da minha vida e Empreender e no empreender e Brasil. empreender no Brasil e ser resiliente e não desistir nunca. Continuo não desistindo, não é fácil. E acredito em pessoas. E tento transformar a vida delas até hoje. Você tem que ir lá um dia. Então, Vai todo mundo. Eu quero vai ver todo mundo. vocês. Imagina eu ou no nessa barco lancha, de meu Deus rede, do ou céu. na Tá lancha, gravando. pra vocês verem. Não, mas as pessoas têm que se Quero ver a Trindade lá. expor a realidade diferente. O Brasil é muito grande, muito bonito, né? Mas Tem eu acho gente que eu vou se amar, limita, viu? se limita a poucas coisas. Não, de paisagem lá é muito lindo. De cachoeira, Eu de tudo quanto é canto. imagino. O Edgar já me mostrou assim, uns vídeos, né? Eu acho que eu vou apaixonar. E, assim, eu não desisto nunca. Eu acho que, com todas as dificuldades, eu acho que foi a melhor escolha da minha vida, porque eu conheço gente demais, assim, eu conheço realidades demais, e eu tenho depoimentos, assim, de pessoas que hoje se tornaram minhas amigas, assim, do coração, que eu perco a conta por conta dessas transformações que eu te falei, Sim. sabe? E isso não tem preço. Então, assim, o recado que eu deixo é assim, de nunca desistir. É difícil, não é fácil, mas eu falo que é a melhor sensação, é essa gratidão, é Sentimento, né? esse sentimento de você poder contribuir com a vida de alguém, e você vê que essa pessoa, depois que você passou pela vida dela, você deixou alguma coisa de bom, Sim, sim. sabe? Então, assim, eu deixo aqui o convite para que quem não conhece a Connect, conheça. É uma empresa sensacional. Hoje eu faço parte dela porque ela tem os mesmos valores que eu. Então, assim, participem. Tem muitas oportunidades, tá, gente? Então, entre lá no site, conheça os produtos que também são feitos por essas peças aqui, que são sensacionais. Conheço o DevOps Bootcamp, é uma comunidade, é um ecossistema que se tornou gigante e a gente faz muitos projetos legais, tem muitos eventos legais aí, tanto para tomadores de decisão, que também são super legais, e vivam assim, acredite nos sonhos de vocês, porque eu continuo acreditando e eu nunca vou parar, né? Isso aí. Sim. Essa peça aqui eu acredito nela o tempo inteiro, a vida toda, que né, o meu grande amigo. E ele tem as mesmas. A gente é muito parecido porque a gente acredita nesse poder de transformação das pessoas, né? Uhum. Ele acredita muito em mim, eu acredito muito nele. E eu acho que é isso que faz a gente levar tantos projetos à frente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio de hoje, porque são pessoas que fazem as oportunidades acontecerem, independente do que seja, né? Sim. Como você falou, Amanda, acho que a palavra-chave são pessoas. Pessoas que, assim, né? Para mim, vocês sabem, apesar do meu jeitão
às vezes não tão delicado, pessoas para mim, acho que é tudo na minha vida. Cris, cara, sem inspiração, obrigado, cara. De Eu que coração, agradeço. Deus te abençoe, Deus abençoe Amém. o projeto, que, cara, vocês só cresçam. Você sabe que, se depender da gente vai criar lá o Rix Valley. É. Então, assim, que, né, Eu vou fazer parte de tudo não, isso. que né? legal. Se E, de Deus novo, quiser. e que as empresas possam, né? O Brasil é muito grande e eu acho que com oportunidade, acho que a gente vai longe. Sim. Então é isso. Então, isso é mais um episódio aqui do Que da Questão. Não esqueça, aqui eu tenho que fazer as palavras clichê de dar o joinha, seguir a gente, né? O thumbs up. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E já estão preparando, amanhã a gente grava o próximo episódio. Tem assim, então vocês vão gostar muito. Essa temporada vai ser repleta de grandes bate-papos aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigadão e até a próxima.